Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 754. Estia significa bestia. Você não sabia? Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. HMM. São muitas deusas, Violet falou enquanto olhava para o jardim onde as deusas apareciam constantemente através da energia escura, energia claramente originada da influência de Nyx. De fato, são muitas deusas. Ruby assentiu enquanto olhava para as deusas com um olhar calculista, claramente pensando em como fazer uso delas. Sim, são muitas deusas. Sasa falou exasperada. Ela tinha uma pergunta bastante importante passando por sua cabeça agora, e ela não podia deixar de verbalizar essa pergunta. Entendo que devemos aceitar esses deuses. Mas, por que só aparecem mulheres? Ruby e Violet não tinham palavras para responder a Sasa porque essa era uma pergunta que elas também queriam responder. Tipo, que porra é essa? Existem apenas mulheres no panteão grego? Aquela mansão que fizemos para os deuses masculinos é praticamente inútil agora. Chame de sorte do Victor, eu acho. Ouvindo uma voz interrompendo, as três herdeiras se viraram e viram Rhea, Demeter e Estia. O que você quer dizer com a sorte do meu marido? Sasa perguntou a Rhea quem foi quem falou primeiro. Quero dizer, você quer que os deuses masculinos venham? Rhea apontou. Eles são ainda mais problemáticos do que as fêmeas. Pelo menos com as deusas, podemos controlá-los com a ajuda de Afrodite e eu, mas os deuses, eles seriam ainda mais problemáticos de lidar e, no final, acabariam em um conflito interno e possivelmente na morte dos deuses masculinos. Quando a rainha deusa antiga colocou dessa forma, as três herdeiras pensaram que tinham muita sorte de ter apenas deusas para lidar. Não. Eles estavam sendo enganados por Real claramente. Este era um plano secreto para aumentar o número de deuses ao redor de seu marido. Sentindo a desconfiança das três mulheres, Estia falou, acredite em mim, eu também fiz essa pergunta a Nyx, e você sabe o que ela disse? O que ela disse? Sasa perguntou enquanto ela, Ruby e Violet olhavam para Estia. Eu pensei que seu líder estava criando um harém de deusas. Então eu apenas peguei as mulheres e ignorei os homens. Estia fez uma imitação perfeita de Nyx que fez até mesmo Demeter e Rhea olharem para a deusa do lar como se ela fosse uma impostora. Afinal, não havia como alguém ser tão bom em imitar outra pessoa, certo? Ruby, Sasa e Violet ficaram sem palavras. Claro que não. De onde ela tirou essa ideia ridícula? Sasa rebateu. Na verdade, ela não percebe que se o harém ficar maior, vai ser difícil para Victor passar mais tempo conosco. Será literalmente impossível isso acontecer, sem falar que meu marido só gosta de loucos psicopatas, sociopatas e mulheres que são como este ou eu, apontou Violet. Espere um minuto, você está dizendo que sou louco e psicopata? Eu não sou assim. Estia defendeu-se contra a acusação infundada de Violet. Diga isso para a psicóloga que enlouqueceu tentando entender sua mente, apontou Violet. Há alguns dias, uma deusa menor especializada em cura mental trabalhou para ajudar Estia com seus problemas mentais relacionados à família, e ao final daquela sessão, a própria deusa que tentou ajudar Estia foi quem acabou enlouquecendo. Felizmente, Afrodite salvou a deusa menor da loucura mental usando seu encanto para fazer a deusa voltar ao normal. Ainda assim, daquele dia em diante, a deusa evitou Estia completamente. Claro, ela não iria me entender. Eu sou uma deusa de alto nível. Estia bufou. Uma deusa da loucura de alto nível. Violet corrigiu. Não. Você é louco, não eu. Eu sou louco, isso é um fato. Violet aceitou o elogio facilmente. Estia ficou sem palavras com Violet, que era tão descarada. Mas até eu, e todo o meu clã de loucos, nos curvamos a você, Estia, deusa da loucura e da insanidade. Violet falou com admiração como se tivesse visto o deus patrono de sua religião. Veias inchadas na cabeça de Estia, essas não são minhas divindades. O grupo olhou para Estia e Violet, que discutiam entre si com olhares neutros, e no momento seguinte,
Fizeram a melhor escolha possível nessa situação. Eles os ignoraram. De qualquer forma, agora entendo por que Nix está trazendo apenas deusas. Sasa falou enquanto acenava com a cabeça. Com tantas deusas, não vai ser difícil de administrar? Sasha perguntou a Rhea. Nem tanto. As deusas são bastante simples. Elas só querem entretenimento, algo que pode ser facilmente dado devido à quantidade de mídia que você nos deu, sem falar que o trabalho delas vai tomar a maior parte do tempo delas. Oh, elas vão querer ter orgias e foder às vezes, mas como não há homens onde elas vão ficar, elas vão apenas brincar umas com as outras até ficarem entediadas. No entanto, no futuro, eles podem encontrar um homem ou uma mulher em quem estejam interessados e dormir com ambos. Saz e Ruby não sabiam o que comentar quando ouviram a última parte, apenas pensado consigo mesmas como esperado dos gregos. Para os deuses, especialmente os gregos, o sexo não era tratado como algo importante como é hoje, mas simplesmente algo comum, um desejo básico que precisava ser satisfeito ocasionalmente. Só não fosse ninguém. Ninguém vai perdoar esse crime aqui. Saz advertiu seriamente. Eu sei, já avisei a todos. Sem contar que também repudiar esse tipo de ato. Rhea falava com ódio. Todas as suas filhas foram forçadas pelos irmãos, com exceção de Estia, que era bastante forte, para se defender e se isolou completamente em seu templo. Bem, com o tempo, esse tipo de atividade também ficará entediante e eles provavelmente se concentrarão em seu trabalho ou em outros dispositivos de entretenimento. É difícil ficar excitado com o sexo depois de milhares de anos fazendo a mesma coisa repetidamente. Bem, eles têm milhares de anos, então não me surpreende que achem até o sexo chato. Ruby e Sasa pensaram ao mesmo tempo. Eles não poderiam se relacionar com as deusas nesse caso. Afinal, cada ato íntimo com o marido era uma aventura que nunca ficava entediante. Eu posso ver o que você está pensando claro como o dia. Apenas saiba que você tem muita sorte. Rhea falou. É? Sasa olhou para Rhea incrédula. Você pode não perceber, mas quando pensa em Victor, sua expressão se torna mais amorosa e gentil. Deméter foi quem falou dessa vez. Ah! Sasa chorou um pouco por ter sido pega assim. Fofo. Deméter e Rhea pensaram que Sasa de alguma forma parecia um animal fofo e parecia bastante inofensivo agora. Tosse, tosse. Como assim temos muita sorte? Ruby perguntou, embora já soubesse um pouco sobre o que eles iriam dizer. Isso não é óbvio. Você é casado com alguém que foi abençoado diretamente por Afrodite. Pode-se dizer que ele é uma versão masculina dela, e mesmo que Afrodite seja muito desprezada por muitas mulheres e homens em nosso panteão, é um fato de que sexo com ela nunca é desinteressante. Sem contar que com a personalidade de Victor, você sempre se sentirá amado, não apenas um simples objeto que o satisfaça. Ela falava com o rosto sombrio como se lembranças ruins tivessem surgido em sua cabeça. Você fala como se fosse de sua própria experiência. Quero dizer, sobre Afrodite. Ruby apontou. Rhea saiu de seus pensamentos ruins e então falou, claro, a maioria das deusas e titãs femininas do panteão grego que chamaram a atenção de Afrodite em algum momento de suas vidas, caíram nas mãos da deusa da beleza no passado. A única que Afrodite não conseguiu atrair foi Hestia. Lembro que da última vez que Afrodite tentou fazer alguma coisa, o templo de Hestia explodiu, e desde aquele dia, as duas nunca mais tiveram um relacionamento muito bom. Algo que mudou claramente agora. Eles realmente não sabiam como reagir a essa informação e só podiam ficar chocados com o quão diferentes os deuses eram. Por causa disso, estou bastante surpresa com a atitude de Afrodite hoje em dia. Rhea falou em um tom de voz surpreso. O que você quer dizer? Sasa perguntou. O que ela quis dizer é que ela está surpresa que Afrodite não tenha tentado colocar todas vocês na cama dela. Afinal, vocês são todas garotas lindas. Deméter apontou como se fosse óbvio. Ruby e Sasa olharam para Deméter com olhos desconfiados. Não me olhe assim, não tenho interesse em você. Para mim,
Apenas Victor e minha filha têm minha atenção agora. Deméter bufou. De alguma forma, essas palavras irritaram Ruby e Sasa. Eles não eram bonitos o suficiente para ela. Foi isso, hein? Nenhuma mulher gostava de ser chamada de feia, mesmo indiretamente. Realmente. É estranho que Afrodite ainda não tenha trazido os nobres vampiros para sua cama. Ela parece estar interessada em Victor apenas emocionalmente e fisicamente. Rhea comentou com surpresa em seu tom de voz. Este foi um fato chocante para a ex-rainha, considerando que ela sabia muito bem como era a ex-Afrodite. Ela tinha visto dezenas de deusas reclamando da deusa da beleza. As queixas dessas deusas surgiram do pensamento irritante de que alguém como Afrodite não estava interessado nelas e só queria brincar. Sim, o principal motivador do ódio de mulheres e homens por Afrodite era que eles achavam que nunca conseguiriam fazer com que a deusa da beleza se interessasse por eles mais de uma vez. É incrível que alguém tenha conseguido conquistar a deusa que ninguém mais conseguiu, disse Rhea. Ruby e Sasa não sabiam o que pensar sobre essa informação. Eles então se lembraram que na longa batalha noturna do ano passado, Afrodite nunca pareceu interessada em brincar com as outras mulheres e, em vez disso, concentrou toda a sua atenção em Victor. Agora que eles pensaram sobre isso, esse era o caso de todas as mulheres que eram esposas de Victor. Eles só sentiam interesse pelo próprio homem, não pelas mulheres ao seu redor. O mesmo aconteceu com Ruby e Sasa. Elas eram como irmãs que compartilhavam o mesmo homem. Por mais estranha que essa frase possa ser, funcionou para elas, então estava tudo bem. Ruby e Sasa lembraram que, no passado, tentaram fazer um quarteto com Victor, Violette e os dois, e o resultado foi nojento. Elas são amigas e irmãs, mas era só isso, e elas não se relacionavam dessa forma. Nenhum Yuri acontece no harém. Afinal, todo mundo só gosta do Victor, e só dele. Hã? Ele é tão charmoso assim? Ruby perguntou no final. Ela estava tão acostumada com a presença de Victor que às vezes se esquecia de como seu marido era encantador. Sim, claro, ele é. Se não fosse por meus medos pessoais de Afrodite e Hestia, eu gostaria que ele me fodesse agora mesmo. Deméter falou. Os dois vampiros apenas olharam para Deméter. O quê? Por que você está me olhando desse jeito? Perguntou Deméter. Você não tem um mínimo de decência. Oh, pelo amor do caos primordial. Somos gregos. A decência foi deixada de lado e assim permaneceu por milhares de anos. Deméter bufou. Você não tem ideia da sorte que você tem. Ter alguém que pode durar um ano inteiro de sexo sem tornar o ato monótono e chato é incrível. Muitas deusas invejam Afrodite pelo parceiro milagroso que ela conseguiu colocar em suas mãos. Ignorando Deméter e seu compreensível estado de tesão, Rhea começou. Ruby e Sasa olharam desconfiadas para Rhea. Não me diga isso, nem ela? Os dois pensaram ao mesmo tempo. O que é Yuri? Rhea perguntou, confusa com aquela palavra que ela nunca tinha ouvido. É uma palavra que descreve o relacionamento entre duas mulheres. Ruby explicou de forma neutra. Oh, para nós, isso é apenas sexo. Rhea encolheu os ombros. Para os deuses, qualquer forma de prazer consensual era sexo. Eles não tinham adjetivos específicos para tudo como os mortais tinham. De qualquer forma, você pode me emprestar o Victor por um dia. Eu não desejo ser sua esposa ou qualquer coisa. Eu só quero que ele me foda até o esquecimento. Deméter perguntou. Negou Ruby, Violette, Sasa e Hestia falaram simultaneamente. Por quê? E vocês dois não estavam discutindo agora? Deméter perguntou enquanto olhava para Violette e Hestia, que, em algum momento, se juntaram ao grupo. Paramos quando ouvimos Victor e sexo na mesma frase, disse Hestia. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 755. Hestia significa bestia. Você não sabia? Daniel Ruby, Violette, Sasa e Hestia falaram simultaneamente. Por quê? E vocês dois não estavam discutindo agora mesmo? Deméter perguntou enquanto olhava para Violette e Hestia, que, em algum momento, se juntaram ao grupo. Paramos quando ouvimos Victor e sexo na mesma frase,
disse Estia. Vocês têm um senso de perigo distorcido. Deméter ficou sem palavras com as ações das duas mulheres. De qualquer forma, você não pode fazer sexo com meu marido. Vá embora, Tote. Violette fez um gesto como se estivesse enxotando um cão vadio. Por que não? Eu só quero ele por uma noite. Eu quero apagar esse fogo dentro de mim. Vá tomar um banho e esse fogo será apagado. Violette estalou. Eu já tentei. Mas então houve o seu incidente de um ano. Apesar de não termos ouvido nada de concreto, a divindade de Afrodite nos deixou com tesão. Até Estia e minha mãe foram afetadas. Eles são realmente bons em esconder seus desejos. Eles podem parecer normais na superfície, mas aposto que o interior deles está tão coçando quanto o meu. Naquele momento, Estia e Rhea tiveram a decência de se virar e fingir que não estavam sentindo os olhares das três vampiras. Ruby deixou o ciúme de lado e viu que aquela situação era mais clínica do que apenas desejo. Os rostos das deusas pareciam pacientes viciados em drogas em abstinência. É tão ruim assim? Ruby estreitou os olhos. Sim. A divindade de Afrodite sempre foi difícil de lidar. E naquele dia, a divindade dela estava mais forte que o normal. Sem contar que a divindade dela estava misturada com a divindade do amor, e por isso, os efeitos são ainda mais chato de lidar. Rhea suspirou. Quando você começou a fazer as coisas da noite, a cidade inteira estava praticamente com vontade de fazer sexo. Prevejo que várias crianças nascerão em um futuro próximo. Vampiros não podem ter filhos tão facilmente. Sazia falou. Não temos apenas nobres vampiros por perto, certo? Muitas raças surgiram por causa da guerra demoníaca. Pelo menos, é fato que vários humanos já tiveram filhos na época em que vocês se divertiam, apontou Estia. Sem mencionar que um dos domínios de Afrodite é a fertilidade. Ela não é uma deusa mãe como Rhea, mas seu domínio naquela área ainda é autossuficiente para influenciar um casal a ter filhos. Ao longo daquele ano, quando sua divindade estava em sua máxima produção, não me surpreenderia se todos os vampiros nobres que tiveram relações sexuais durante esse tempo geraram filhos. Estia explicou. O período de gestação da raça dos vampiros foi mais longo que o dos humanos. Geralmente, levava de 2 a 3 anos para o feto se desenvolver. O tempo variava de acordo com o poder da linhagem. Scartache uma vez disse a Ruby que sua gravidez durou quase 5 anos. Poderia ter durado mais, mas não durou porque seu pai era incompetente. Quanto mais longa a gestação, mais potencial a criança teria. Era nisso que os vampiros nobres acreditavam, e essa teoria se mostrou concreta para todos os gênios que nasceram no passado que demoraram muito para nascer. Quando esse pensamento veio à cabeça de Ruby, ela se perguntou quanto tempo levaria para o filho de Scartache e Victor nascer. Afinal, ao contrário de seu pai, Victor definitivamente não era incompetente. Sobre esse problema de Ornias Desis, você tem alguma maneira de resolvê-lo além de se envolver com meu marido? Violette perguntou enquanto inventava um novo adjetivo para esse problema específico. Apenas deixe ele nos foder. Deméter praticamente implorou. Negado. Violeta foi decisiva. Por quê? Se você fizer isso com meu marido, nunca mais vai querer ficar com outro homem. Violette, diferente do normal, explicou de forma neutra e objetiva. Deméter, Rhea e Estia engoliram em seco. Ele é realmente tão bom? Há uma razão pela qual a própria Afrodite está sempre disposta a levá-lo a qualquer hora do dia, Violette apontou. Portanto, você não pode tê-lo, exceto por Estia, é claro. É? Eu? Estia apontou para si mesma. Por quê? Você não sabe? Estia é bestia. Violette assentiu com uma expressão confiante, seguida por vários acenos de Ruby e Sazia, como se Violette tivesse acabado de dizer algo inegável. Bestia pode fazer o que ela quiser. Sazia falou. MMHMM. Violette e Ruby assentiram em uníssono. Isso não faz sentido. Estia pisoteou o chão frustrada. Por que você está tentando me julgar para aquele homem, aquele? Ela tentou encontrar um adjetivo ruim para aplicar a Victor, mas não conseguiu. Não pense em um. Afinal,
deixando de lado sua atitude com estranhos, o que ela não se importava. Sua atitude em relação à família era a melhor possível. Degenerado. Sim. Encontrando um defeito em Victor, ela o segurou e falou com uma expressão séria. Aquele homem degenerado. Por que você está me jogando nele? Ele não é um degenerado, Estia. Você sabe muito bem disso. Eu sei, mas... Ela ficou sem palavras e não conseguiu responder às palavras de Violette. Portanto, ela só podia fazer uma coisa. Fazer beicinho de frustração. Rhea e Demeter olharam para Estia como se ela tivesse ficado muda ou algo assim. Uma veia saltou na cabeça de Estia quando ela viu os olhares de sua mãe e irmã. Por que você está me olhando assim? Você quer queimar até as cinzas? Uma bola de fogo apareceu na mão da deusa da lareira. Ruby e Saz olharam para Violette. O que? Violette perguntou. Você a adotou como parte de seu clã? Os dois perguntaram em uníssono. Claro que não. Porque ela está agindo como você e Agnes então? Sazia perguntou. Como diabos eu deveria saber? Ruby e Sazia apenas olharam para Violette com suspeita em seus olhos, não acreditando em nada que Violette dissesse. Afinal, o histórico de Violette não era muito confiável. De uma forma estranha, a herdeira do clã da neve teve bastante influência no comportamento das mulheres ao seu redor. Nesses assuntos, ela era muito parecida com Victor. Basta olhar para as mulheres ao redor de Victor agora. A maioria deles mudou e se tornou yanderes com documentos legais e tudo. Até a própria Ruby e Sazia eram iguais, todas vítimas da influência de Violette. De qualquer forma, existe uma maneira de consertar isso. Como eu disse, deixe-o-nos foder até o esquecimento. Demeter tentou dizer algo, mas Rhea deu um tapa na cabeça dela. Demeter, cala a boca. Eca. Minha cabeça. Ignorando o que a filha disse, Rhea olhou para Violette. Sim, precisamos de algumas folhas verdes. Maconha? Violette perguntou com olhos estranhos. Não maconha. É uma erva medicinal que, se for feita com uma solução única, pode se transformar em um chá com efeito calmante e eficaz até mesmo em deuses, explicou Rhea. Ah, e onde a gente consegue? No submundo grego, no jardim de Cátia. Violette olhou para Rhea com um olhar cansado. O que há com esse olhar? Quero dizer, a localização dessa maldita erva não deveria estar em um local mais acessível. Como no mundo mortal ou em sua casa. Até o Olimpo seria mais acessível do que o inferno grego. Violette se perguntou por que tudo envolvendo os deuses tinha que ser uma missão heróica ou algo assim. Eles não podiam lidar com as coisas como se fossem pessoas normais. Bem, essa é uma erva que só cresce no território de Hecate no submundo. Rhea deu de ombros. Ah! Violette exalou um longo suspiro. Ela realmente não queria fazer isso, mas era pelo bem de seu marido, afinal. Ela não queria que prostitutas usassem isso como desculpa para colocar a mão nela. Marido. Não podemos simplesmente matá-los para resolver o problema. Ela comentou preguiçosamente. Ela realmente não queria se dar ao trabalho de fazer isso. Rhea, Demeter e Estia se encolheram ligeiramente com o tom de Violette. Tolete. Saz e Ruby falaram ao mesmo tempo. O que? É muito problemático ir ao submundo grego apenas para conseguir uma maldita erva daninha. Deve haver outras opções. Se não, só a morte pode resolver tudo. Pare de pensar dessa maneira bárbara. A violência não resolve tudo, exclamou Ruby. A única razão pela qual a violência não resolve tudo é porque você não a está usando o suficiente, disparou Violette. Gá. É impossível falar com você. Ruby bufou e se virou. Vou falar com Afrodite Nix e ver se consigo que a deusa da noite pegue as ervas. E já que Afrodite era parte do problema, ela deveria ajudar também. Ela saiu com passos pesados. Tchau. Violette acenou com desdém para Ruby, e com o canto do olho, ela viu Estia. Oh. Você não precisa se preocupar, Estia. Você pode ser fodida pelo meu marido quanto quiser, e eu não me importarei. De novo. Por que só eu? Estia corou de vergonha com as palavras descaradas de Violette. Violette, não provoque Estia. Sazia foi defender Estia como uma mãe galinha.
Não estou, defendeu-se Violet. Me deixar ir. Pare de me abraçar. Eu não desejo simpatia de pervertidos. Eu não sou um pervertido. Violet é. Sasa corou quando ela jogou Violet debaixo do ônibus. Violet revirou os olhos. Olhe para o seu clã e sua atitude na cama, e diga essas palavras para mim novamente. Atreva-se. Diz. Eu. Sasa ficou em silêncio por alguns segundos, e tudo que ela pôde fazer foi esconder seu rosto envergonhado no peito da deusa do lar. Cada vez que fazia isso, sentia-se em casa, como se estivesse no colo de sua falecida mãe, Julia. Estia levantou uma sobrancelha quando sentiu as emoções turbulentas de Sasa através de sua divindade, e mesmo querendo que Sasa deixasse ir, seu coração gentil não podia ignorar o que sentia. Então ela apenas deu um tapinha na cabeça de Sasa. Viu? Você não pode dizer nada para se defender. Violet bufou em vitória, totalmente alheia ao estado de Sasa. Rhea e Deméter acabaram de observar os dois vampiros tratando uma deusa muito mais velha que eles como uma criança mimada e, simultaneamente, como uma figura materna. Era uma visão bastante estranha, de fato. Violet olhou para Sasa mais de perto e viu o estado dela. Sua expressão presunçosa desapareceu e ela rapidamente se aproximou de Sasa. Qual é o problema, Sasa? Você está bem? Ela perguntou preocupada. Sim. Acabei de me lembrar de alguém importante quando abracei Estia. Sasa falou enquanto se afastava lentamente de Estia. Oh, eu posso entender esse sentimento. Violet comentou melancolicamente. Ela se lembrou dos momentos reconfortantes que teve com o pai sempre que estava na presença de Estia. Às vezes, ela se lembrava dos primeiros momentos que teve com Victor quando o conheceu pela primeira vez há muito tempo. Aquele encontro no beco escuro onde ela o levou para sua mansão e o deixou deitar em seu colo. Provavelmente a minha divindade do lar lembrando você dos momentos mais aconchegantes da vida. O momento que você experimenta é aleatório e é baseado nos sentimentos de indivíduos influenciados por minha divindade. Estia explicou gentilmente. Sasa e Violet olharam para Estia intensamente. Um olhar que fez Estia recuar inconscientemente enquanto se perguntava o que eles estavam pensando. Sasa e Violet de repente se entreolharam e assentiram. Eles nunca pensaram que se uniriam para trazer uma mulher para a família. Por alguma razão. Estou tendo um mau pressentimento sobre esses dois. Estia pensou. Rhea, que assistia a tudo isso, pensou. É reconfortante ver minha filha mais velha sendo tão apreciada assim. Ela sempre se sentiu culpada por não ser capaz de fornecer o que Estia sempre mereceu, mas nunca poderia ter. Uma família amorosa. Ocasionalmente faltando conteúdo. Por favor, reporte os erros a tempo. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 756. Forças do Inferno. Abaddon, uma cidade localizada na camada mais baixa do inferno, especificamente no castelo do Rei Demônio. As damas mais poderosas do inferno estavam reunidas em um salão onde apenas elas e o Rei Demônio podiam entrar. Os preparativos estão completos, videira declarada. As hordas do inferno estão sempre preparadas para receber as ordens do rei. A logística interna foi concluída. Com apenas um comando do rei, bilhões de hordas demoníacas estão prontas para cumprir suas ordens, falou Vepar. Eles conquistaram os campos de ódio, fome, destruição e medo. Os demônios desses campos estão todos sob o controle de Sua Majestade, o Rei Demônio da Tirania. Lily falou com uma voz neutra. Os campos mencionados eram todos lugares onde os demônios infernais mais poderosos tendiam a aparecer. Esses lugares eram completamente hostis ao novo rei, pois estavam muito longe da área de influência do rei. Mesmo que o rei do inferno governasse todo o inferno, pequenos grupos ainda não haviam se juntado a ele. A razão para isso era simples. O inferno era grande demais. E aqueles demônios antigos, que nem se curvariam a Diablo ou Lúcifer, não fariam o mesmo com Victor. Infelizmente para eles, Victor não estava com poucos jogadores como os dois reis demônios anteriores. Seus subordinados, que ele treinou por séculos, eram fortes e capazes e, graças a eles, estavam conquistando o inferno,
E mais demônios entravam em seu campo de influência cada dia. Como um rei demônio, ele raramente precisava se intrometer nessas guerras, afinal, seus generais eram mais do que suficientes para lidar com a maioria das situações, especialmente Lili, que tinha o poder de Darklight, uma linhagem que é especialmente letal para os demônios. Embora Vini fosse considerada general da guerra, ela não estava participando ativamente da conquista de Lili, mas ajudava quando necessário. A razão para isso era simples. Os lugares que Lili atacou eram todos infernos menores, onde as almas iam e os demônios nasciam. Um exemplo disso foi Tifiel Zofatred. Naquele lugar, qualquer mortal que morresse com muito ódio em seus corações tendia a ir para aquele inferno em particular e, geralmente, os demônios que nasciam daquele lugar eram muito poderosos. Urat, o ex-pecado mortal, foi um exemplo perfeito. Ele era um demônio nascido nos campos do ódio. Por causa dessas características particulares dos lugares que Lili estava atacando, ela foi nomeada o general que cuidaria desses problemas. Afinal, ela era responsável por todos os infernos menores para onde iam os pecadores. Lilith manteve sua posição como a mãe dos demônios porque todos os lugares onde os demônios tendiam a desovar estavam lentamente sendo trazidos sob sua influência. O inferno nunca esteve tão unido quanto hoje. Graças à influência do rei demônio da tirania, todos os demônios devem se submeter ao governo do rei demônio. E para aqueles que não o fizeram, apenas a subjugação os esperava. Demônios, se não forem mortos por luz sagrada ou uma arma com propriedades especiais, não podem morrer de verdade. Eles simplesmente retornarão ao inferno e se reconstituirão com o tempo. Quanto mais poderoso o demônio, mais tempo levaria para se reconstituir. Graças a essa peculiaridade, pode-se dizer que o rei demônio tinha uma força praticamente imortal por trás dele. Afinal, assim como o rei demônio anterior, Victor poderia acelerar a ressurreição de um demônio, desde que não fossem mortos pela luz sagrada, uma arma com características especiais, ou fossem absorvidos por alguém com a mesma habilidade de Victor. A probabilidade de demônios enfrentarem tal inimigo era baixa. Afinal, demônios eram seres de corrupção. Poucos mortais podiam resistir à sua influência, e era ainda mais improvável que encontrassem um mortal que pudesse absorvê-los, mas não era impossível. Bom, graças a você, podemos sempre atender aos pedidos do nosso rei. Helena falou com um pequeno sorriso imperceptível. Com o rei demônio fora do inferno, Helena assumiu o papel de rainha dos demônios. Foi ela quem governou em sua ausência e foi ela quem o contatou para obter relatórios. O motivo de Helena ter sido escolhida. Ela era a mais capaz do grupo. Isso significava que Vepar ou Lili eram incompetentes. Não, longe disso. Eles eram muito competentes e tão capazes de governar quanto Helena. O problema era que Lili e Vepar tendiam a ceder às suas naturezas demoníacas quando ganhavam muito poder. E essa era uma atitude inaceitável para Victor. Por isso ele nomeou Helena para comandar tudo em sua ausência. A mulher Gremoria nunca cairia na tentação do poder temporário porque ela sabia que esse poder não era dela, mas um que Victor lhe concedeu. Eu me pergunto quem foi o tolo que perturbou Sua Majestade. Esses seres carecem de bom senso. Vini comentou com desdém. Você não leu os relatórios que mandei? Vepar estreitou os olhos para a mulher alta. Bem. Vini coçou um pouco o pescoço. Eu estava no meio do treinamento dos novos recrutas. Não consegui parar apenas para ler o relatório. Os olhos de Vepar brilharam ainda mais perigosamente. Não dê desculpas, Vini. É impróprio para alguém da sua posição. Ela falou com desdém. Você só não leu o relatório porque ficou muito empolgado, certo? Vini sustentou o olhar de Vepar por um longo tempo até que ela suspirou em derrota. Ah, você está correto. Quando eu soube que uma guerra poderia estourar, eu rapidamente me preparei e vim para cá. De sua perspectiva, não importa com quem ela iria para a guerra, contanto que Victor a ordenasse, ela lutaria por ele, mesmo que fosse uma guerra inútil. Como Vini foi o primeiro demônio que Victor encontrou quando chegou ao inferno, pode-se dizer que ela foi a mais submissa a ele, tanto no corpo quanto na mente. Afinal,
Ela foi a única que experimentou diretamente a mão cruel do homem em seu caminho para se tornar o rei demônio da tirania. A intensidade dos olhares de Vepar diminuiu ainda mais e ela comentou: da próxima vez, leia o relatório. Eu vou. Vini assentiu e acrescentou: então, quem foi o tolo que provocou o rei demônio? Desta vez, foram os lobisomens, respondeu Lily. Lobisomens? Vini estreitou os olhos. Essa informação não a encheu de desdém, afinal, ela sabia muito bem que havia naquele lugar uma criatura que poderia ameaçar todo o inferno. A besta de Ragnarok, o lobo do Enfenrir. Correto, Lily assentiu. Imagine minha surpresa quando o rei demônio convocou diretamente um dos meus comandantes e ordenou que ele ensinasse humildade a um bando de lobos. De qual comandante você está falando? Vini perguntou. Acho que você deveria dar uma olhada a brinquedo de Lily. Seu favorito. Vepar respondeu de forma neutra enquanto tentava não pensar naquela criatura. O rosto de Vini escureceu ligeiramente, mas ela não disse muito sobre a criatura. Fufufu, ele foi minha maior criação, até mesmo o rei demônio aprovou. Lily sorriu amplamente com um rubor muito perceptível em suas bochechas. Apesar de serem demônios, Vepar e Vini achavam que Lily era mais demoníaca do que eles. Esse pensamento só se consolidou quando eles viram a arte que Lily criou com aqueles bastardos que foram contra o rei demônio. Ela era perturbadora até mesmo para os padrões do demônio, mas sem dúvidas, ela era uma grande aliada para se ter por perto. Mesmo ela sendo muito perturbadora, Helena ficou satisfeita ao olhar para essas mulheres, que sem dúvida poderiam ser descritas como as mulheres mais poderosas em influência e poder no inferno de hoje. Demorou muito, mas eles conseguiram. Todo o inferno estava em suas mãos. Mesmo aqueles lugares inóspitos que poucos demônios tendiam a ir estavam lentamente caindo sob sua influência. Se continuar nesse ritmo, em menos de 400 anos, poderemos explorar todo o inferno e colocá-los sob nosso comando. Era uma coisa insana de se pensar. Mesmo com a obra de praticamente bilhões de demônios à sua disposição, ainda levaria tanto tempo para explorar e mapear completamente todo o inferno. Ela não pôde deixar de se maravilhar com o quão grande era o inferno em que ela vivia. Era tão grande que não era natural. O inferno está crescendo, algo assim. Sempre parecia que quanto mais eles investigavam, mais parecia que não havia fim para o inferno. Apesar de não ser tão velha quanto as outras mulheres na sala, Helena tinha certeza que o inferno não era tão grande antes. Ela tinha essa certeza por causa dos livros que Albu e Zaal escreveram, os demônios mais antigos do inferno. Claramente, o inferno expandiu ao longo do tempo, embora seu crescimento tenha sido muito mais lento do que agora. Generais, tenho um relatório a apresentar. As mulheres pararam de se falar e olharam para Aline. Embora Aline fosse apenas uma subordinada de Vepar e chefe do Departamento de Desenvolvimento de Tecnologia em Abaddon, todos sabiam que esse era seu status apenas no papel. Aos olhos do rei, Aline Valefar era sem dúvida alguém do mesmo nível de status que eles. Errado, ela pode até ser mais importante do que todos nesta sala. Mesmo a própria Lilith não era tão importante para Victor quanto ela. A razão para isso era simples. Aline era governante. Foi ela quem julgou e administrou todas as almas que entravam no inferno. Embora a maior parte do processo seja feito automaticamente, Aline ainda tinha que julgar casos problemáticos diretamente. Ela era tão importante que tinha 10 legiões de demônios protegendo-a, sem falar que ela era a única autorizada a ter um quarto mais próximo dos aposentos do rei demônio em seu castelo. Quarto equipado com todos os equipamentos que Aline poderia desejar. A linhagem do clã Valefar foi, sem dúvida, altamente valorizada e estragada pelo rei demônio. Algo que as mulheres presentes aqui não puderam deixar de sentir um pouco de ciúmes. Cada um deles desejava muito a atenção do rei. No entanto, a atenção extra foi claramente justificada. Ela era a governante afinal. Mas saber disso não fez nada para acalmar o ciúme deles. Eu estava vasculhando o inferno em busca de almas com a autoridade do governante e encontrei algo interessante. Aline tocou a mesa, e uma imagem apareceu flutuando acima de sua superfície.
Logo todos eles veem um lugar árido, sem nada à vista, apenas uma terra decadente e um castelo destruído à distância. Aline gesticulou com a mão, e a imagem mudou para dentro do castelo, especificamente para uma sala destruída. Logo todos na sala viram uma mulher com longos cabelos negros que eram tão longos que se estendiam mais do que o comprimento de seu próprio corpo e se espalhavam completamente pela cama. Isso é a preguiça. Vini falou em estado de choque. Todos estavam procurando ativamente pelos remanescentes das forças de Diablo e, embora não tivessem encontrado figuras importantes como Asmodeus ou Agares, praticamente todos os outros demônios foram encontrados e colocados sob o controle do Rei Demônio. O próprio Zagan e Poenix eram os mesmos. Na verdade, no caso desses dois demônios em particular, eles se submeteram por conta própria. De acordo com as próprias palavras de Zagan, Victor foi o vencedor, portanto, ele o apoiaria. Vale a pena mencionar que nenhuma das mulheres aqui confiava em Zagan, o mercador. Por mais útil que fosse, ele não era alguém confiável. Assim como todos os demônios. A única diferença era que Zagan não estava sob o controle estrito de Victor como os outros demônios. Eles se perguntaram por que Victor deixou Zagan ter rédea solta. E a única explicação do Rei Demônio que eles ouviram foi esta. Homens como eles são mais úteis quando livres. Era óbvio que Victor tinha alguma forma de controlar Zagan, mas eles não sabiam o que era. Ela nem trocou de roupa. Vini comentou incrédula enquanto olhava para Slot, que usava as mesmas roupas que ela usava na guerra. Vini também notou que já fazia um tempo desde que ela cortou o cabelo. Ugh, eu posso sentir o cheiro daqui. Lily comentou com desgosto, como ela não teve a decência de apenas trocar de roupa. Ela está usando a mesma roupa há mais de 700 anos. Preguiça não fede Vepar falou em tom neutro. Na verdade, ela nem precisa tomar banho. Ela poderia dormir por milhares de anos, e nenhum cheiro ou impureza cairia sobre seu corpo. O que você quer dizer? Lily perguntou. O poder do picado da preguiça automaticamente mantém todo o seu corpo protegido de tudo, de impurezas a ataques externos. Ela pode estar dormindo agora, mas quem quer que ataque terá um destino horrível. Lily ergueu a sobrancelha. Nem mesmo ela sabia o que eram os poderes dos pecados capitais. Ela não tinha ideia de como Vepar sabia disso com tanta certeza. Lily e Vini olharam para Vepar com expressões sem palavras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.